A Bíblia em Romanos, capítulo 5, dos versos 12 a 21. Esse trecho ele é um trecho que tem sido um tema, ele aborda um tema que tem sido discutido por comentadores ou comentaristas, questionado, mal compreendido, mas é de uma riqueza. Quando compreendemos o que Paulo quis dizer com essas ligações, com este relacionamento que ele faz entre Adão e a humanidade, Adão e Cristo, é algo de uma pessoalidade, de um cuidado, de uma aplicabilidade para a nossa vida muito maravilhosa. Que esperança há para a pessoa que não teve ainda a compreensão do amor de Cristo Jesus, compreender o que nós temos aqui nesses versos 12 a 21. O que nós vamos ver aqui nesses versos é o impacto da queda de Adão sobre toda a raça humana. O que é essa queda de Adão? Quando Adão pecou. Quando Adão decidiu desobedecer a ordem que ele tinha recebido de Deus, de não comer do fruto de determinada árvore, e ele comeu, então este pecado é chamado nas Escrituras de queda do homem. E o apóstolo Paulo ele dá uma ênfase forte ao impacto dessa queda, para que nós possamos dimensionar o peso, o dano que o pecado causou e a maldição que o pecado trouxe a toda a raça humana. Adão foi o precursor de um mal muito grande chamado pecado que afetou e continua afetando toda a raça humana. O outro lado da moeda que nós vemos nesse mesmo trecho é que Deus providenciou um livramento maravilhoso, completo, perfeito, através da obra de Cristo Jesus. Então, o que Cristo fez por nós na cruz oferece para toda a humanidade não somente uma promessa de perdão de pecados, mas a obra de Cristo na cruz, em contrapartida à obra de Adão lá no jardim. A obra de Cristo oferece para a humanidade afetada diretamente pela queda de Adão, oferece um novo começo. Deus nos deu um novo começo porque nós, a partir do que veremos aqui nesse texto, vamos compreender que o estado do homem sem Cristo é de morto. E Deus nos dá uma nova vida, um novo começo através da solução que Ele providenciou para a nossa morte, que é Jesus Cristo. Vamos ler esse trecho juntos agora. Estarei lendo, você estará acompanhando. Depois vocês vão me auxiliar lendo comigo, para estarmos relembrando e comentando o que temos aqui na palavra do Senhor. Vamos ler, acompanhe comigo dos versos 12 até o 21. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação,
Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine na justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos fechar nossos olhos e orar. Santo e amado Deus, muito obrigado por tanto cuidado, por tanto favor teu, ó Pai, em nossa direção, tamanha graça que um dia alcançou aqueles que reconhecem que são pecadores e que Cristo realizou na cruz por nós aquilo que nós não poderíamos fazer, ó Pai, que é remover a nossa culpa e o nosso pecado através do sacrifício, do seu próprio sacrifício por nós. Muito obrigado, ajuda-nos a, com coração grato, com coração sensível a essas verdades, compreendermos, ó Pai, a grandeza do teu amor e o imenso dano que o pecado causa na nossa vida. Nos ajuda, ó Deus, aqueles que estão aqui nessa noite, que não ainda se renderam, ó Pai, a esta dura realidade que o pecado nos separa de Deus, que possam hoje perceber, ó Pai, que Cristo é o meio que Deus nos deu para que pudéssemos reconhecer que somos pecadores, termos nossos pecados perdoados e sermos então reconciliados com Deus, ó Pai. Ajuda-nos a compreender a grandeza disso tudo, ó Pai. Mais uma vez eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aqui nos versos 12 a 14, portanto, vamos ler juntos, só para relembrar. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Percebam que o texto, o apóstolo Paulo está estabelecendo dois links, duas ligações, para justificar aquela afirmação que eu comentei há pouco, de que Deus nos proporcionou, quando Deus mandou Jesus, que é o contraponto, a obra de Cristo é o contraponto da obra de Adão. Enquanto Adão pecou e conquistou para nós a condenação através do pecado, o homem tornou-se pecador lá na obra de Adão, Deus nos deu Jesus, que é o contraponto da obra de Adão, e nos dá o perdão de pecados, a justificação, a reconciliação, aquilo que nós estamos chamando de um novo começo. E nesses versos 12 a 14, nós vemos o apóstolo Paulo justificando esta afirmação através dessas duas ligações. A primeira ligação que vemos desse texto está entre Adão e a humanidade. E a segunda ligação está entre Adão e Jesus. Eu creio que aqui nós vamos perceber não somente a maneira, mas os motivos pelo qual as pessoas precisam de um Salvador. Nós vamos compreender nesse trecho, eu creio que de forma bem objetiva, nessas ligações que o apóstolo Paulo faz,
Por que que nós precisamos de alguém que tenha realizado por nós algo que nós não vamos ter meios de fazer, que é nos auto-justificar, e este alguém é Jesus, que é o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, a obra de Cristo, como disse, ela é apresentada como o contraponto, ou o oposto da obra de Adão. E a Bíblia trata Adão, as Escrituras falam de Adão, como a fonte de entrada do pecado no mundo. E se você está pensando, se a tua cabeça está funcionando enquanto eu estou falando, você pode estar imaginando o seguinte: mas pastor, por que Adão? Não foi Eva que comeu do fruto? Não foi Eva que pecou primeiro? Eu creio que essa pode ser um questionamento, pode ser uma pergunta que a gente venha fazer diante dessa afirmação, porque a Bíblia nos aponta na direção de que a entrada do pecado do mundo foi pela transgressão de Adão. A questão é que, 1 Timóteo capítulo 2, verso 14, você não precisa abrir agora, mas você vai ver nesse texto que o apóstolo Paulo diz que Eva foi enganada e transgrediu. Eva foi enganada por Satanás e transgrediu. Mas Adão, que tinha o mandato, que tinha a ordem, que recebeu a ordem de Deus, ele desobedeceu e transgrediu. Perceba que, em função dessa desobediência a uma ordem que Deus deu diretamente a Adão, todos nós herdamos o DNA da queda. Todos nós herdamos uma natureza pecaminosa e todos nós fomos feitos pecadores juntos com Adão pela desobediência de Adão. Esse ato de obediência, ou através desse ato de desobediência, melhor dizendo, o pecado entrou pela primeira vez na história da humanidade. Esse pecado de desobediência trouxe à existência a morte. O pecado da desobediência trouxe à existência a morte. E aqui, literalmente, estamos lidando com a ideia, num primeiro momento, de morte física. Porque Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para adorá-lo. Para sempre. Naquele estado antes da queda. Mas depois que o pecado entrou na humanidade pela desobediência de Adão, o pecado trouxe à existência essa realidade da morte. E aqui, num primeiro momento, repito, digo que estamos falando de morte física. Adão, inicialmente, não estava sujeito a essa morte física. Foi esse pecado da desobediência que deu a entrada, que fez com que a morte se tornasse a maior e mais temida certeza da humanidade, né? Não há nada mais que nos cause maior temor, né, do que a realidade da morte. Então Adão pecou e por isso ele morreu. E a coisa foi tão extensa, o pecado é tão dramático e danoso, que toda a humanidade pecou em Adão e com Adão. E por isso morremos. A gente não leva muito a sério, a gente memoriza muito cedo na vida cristã, naquele trecho lá de Romanos, primeira parte de Romanos 6, 23, que diz: o salário do pecado é a morte. E uma das coisas dramáticas da vida cristã é a maneira como nós banalizamos aquilo que nós convivemos muito tempo. E esse é um dos textos que a gente conhece bem. Mas quando o apóstolo Paulo menciona, na abertura desse versículo 23 do capítulo 6, o salário do pecado é a morte, sem dúvida alguma, ele está relacionando aquilo que ele está dizendo aqui, lembrando no capítulo 5, de que nós herdamos a morte por causa da desobediência lá de Adão. Isso se perpetua por toda uma existência e só se findará quando Cristo vier e buscar a sua igreja, o juízo de Deus vier sobre um mundo que ainda rejeita
a Deus e rejeitou, ou continua rejeitando a obra de Cristo em seu favor. Então, o salário do pecado é a morte, tanto para Adão, ou foi para Adão, quanto é para nós. Mas eu quero apenas ilustrar, ou para trazer à luz, a lembrança de que a Bíblia nos apresenta 3 tipos de morte. Essa, que o verso 12, inclusive, do nosso texto aqui, nos diz, né? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, e essa morte é a morte física, a Bíblia também nos faz pensar ou conhecer a realidade da morte espiritual, ou aquilo também que encontramos vários textos que vão mencionar essa morte espiritual, a ideia de separação de Deus. Isaías, existem vários textos, mas em particular Isaías 59, 2, aponta muito na direção de que as nossas iniquidades, os nossos pecados, criam uma separação entre nós e Deus. Algumas versões mais tradicionais vão dizer que cria um abismo entre nós e Deus. Faz com que Deus não nos veja, nos separam de Deus. Depois você tem Efésios 2, de 1 a 2, diz que estávamos mortos em pecados e delitos, como foi lido aqui mais cedo, no início do culto pelo Eber. E também Efésios 4, 18, é outro tipo de morte, a morte espiritual, a separação de Deus que o pecado causa. Agora também existe uma ideia plus dessa separação de Deus, dessa morte espiritual, que é a questão que nós vemos, a Bíblia menciona a ideia de morte eterna, também chamada de segunda morte. Aqui está inclusa não somente a ideia da separação eterna de Deus, mas nos aponta para o tormento eterno. Aquilo que lá em Apocalipse 20, dos versos 11 a 15, é chamado de lago de fogo, a eternidade em tormento, separado de Deus. Eu estou dando ênfase a essa questão, que o apóstolo Paulo está dando ênfase na sua carta aos Romanos, para que nós possamos compreender que pecado não é um foi mal aí. Pecado não é um desculpa aí. Pecado não é uma coisa que eu posso dizer, todo mundo faz, lá na igreja de fulano pode. Pecado é transgressão das ordens de Deus. Deus diz batata e eu faço banana. Foi isso que fez com que o pecado não somente entrasse no mundo, mas se espalhasse, nós recebêssemos essa herança de Adão, que é a natureza pecaminosa. Então o pecado é uma coisa muito séria para Deus. E muitas vezes nós tratamos o pecado com muita displicência, esquecendo que um dos tipos de morte que o pecado causa é a eternidade separada de Deus, com o acréscimo do tormento eterno. E não precisamos, de forma alguma, ir para uma UTI e ficar entubados para pensar nesta verdade espiritual. Podemos agora, neste ambiente tão favorável, entender que pecado é algo que ofende a Deus, e Deus nos deu tudo o que nós precisamos para não viver pecando. Então, retomando, a nossa natureza pecaminosa é um resultado direto do pecado de Adão. Isso, a princípio, pode trazer um certo sentimento de injustiça. Ô, pastor, poxa, mas Adão pisou na bola mesmo e eu estou pagando um pato aqui gigante, né? Isso parece meio injusto. Mas a gente precisa pensar um pouco mais antes de chegar a esta conclusão. Irmãos, as pessoas não são pecadoras. Nós não somos pecadores apenas porque Adão pecou. Nós já estamos vendo isso nesta série de Romanos. Nos capítulos 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo diz que todos os homens, sem exceção, eles são pecadores, são culpados
do pecado ou de pecar. Cada um de nós é culpado de incredulidade e desobediência diante de Deus. Todos nós recebemos a revelação de Deus pela sua criação. A Bíblia, o apóstolo Paulo chega a dizer que nós somos indesculpáveis. Nós temos a revelação de Deus pela sua palavra, pela sua lei. Então, independente da quantidade de conhecimento que as pessoas tenham de Deus, as pessoas rejeitam naturalmente a Deus, se recusam a adorá-lo. As pessoas muito naturalmente se recusam a obedecer a Deus. O homem naturalmente inclina para o pecado. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram. E destituídos, culpados, separados e merecedores de morte. O pecador é. Então nós somos pecadores, sim, por causa de Adão, mas nós também somos pecadores porque pecamos. Então não é para procurar um culpado, não. Existem essas realidades ao nosso redor, essa herança, esse DNA da queda, esse DNA do pecado de Adão que nós herdamos, sem dúvida. Mas eu sou pecador, nós somos pecadores porque pecamos. E pecado é escolha. Pecado parte da nossa decisão. Nós decidimos pecar. Mas nós não estamos ligados a Adão apenas no aspecto condenatório. A humanidade ela está, sem dúvida alguma, com esta herança condenatória, essa herança de morte que o pecado traz. Mas existe uma outra ligação extremamente encorajadora que o apóstolo Paulo faz aqui no nosso texto, que é a ligação entre Adão e Jesus. Isso é maravilhoso. O verso 14 nos diz que Adão é um tipo daquele que haveria de vir. Adão aponta, é um tipo daquele que é Cristo Jesus, que ainda estava por vir. A ligação, então, aqui entre Adão e Jesus está no fato de que a atitude de Adão e a atitude de Jesus afetaram muitas pessoas. Na verdade, poderíamos dizer que a atitude de Adão afetou a toda a humanidade e a atitude de Jesus afetou a humanidade, porém muitas pessoas, como o texto diz, seriam afetadas pela obra de Jesus porque ainda muitos rejeitariam. Apesar daquilo que Cristo fez tenha sido feito pela humanidade, aqui é dito, muitos tiveram um encontro com a obra de Cristo, porque muitos rejeitaram o que Cristo fez em seu favor. Então, o que parecia ainda há pouco uma má notícia, não é aquilo que parece que estou sendo injusto, esse negócio de eu herdar uma culpa, uma morte por causa de Adão lá atrás. De uma hora para outra, então, agora parece que aquilo que era uma má notícia tornou-se uma notícia muito boa. Essa relação agora de Adão com Jesus permitiu que a morte de Jesus na cruz nos livrasse da maldição que aquele único homem gerou para toda a humanidade, porque o pecado veio por meio de Adão. E agora o único homem, Jesus, nos livraria dessa terrível maldição. É o que vamos ler nos versos 15 a 17. Vamos juntos? Dos versos 15 a 17 para a gente relembrar. Vamos juntos. Diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justificação
reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ok. O que estamos vendo aqui nesses versos 15 a 17 é a distinção que há nesta relação entre Adão e Jesus. A obra de Cristo, ela se distingue dos atos ou da obra de Adão de maneiras bem objetivas. O ato de Adão foi uma transgressão. E essa transgressão trouxe culpa a toda a humanidade. Trouxe, na verdade, a pena de morte a toda a humanidade. Já o ato de Cristo, o texto nos diz que foi uma dádiva. Foi um presente de Deus, resultando na graça do perdão de pecados, na vida eterna que Deus concede àqueles que reconhecem a sua condição de pecador e a obra de Cristo na cruz por pecadores. Então, o único ato redentor de Cristo foi infinitamente maior do que o único ato condenatório de Adão que afetou toda a humanidade. Irmãos, é tanto cuidado da parte de Deus, porque o estrago foi tão grande, Adão causou um dano tão grande. E Deus vem paciente e carinhosamente e nos dá um meio de nos livrarmos da condenação eterna, do pecado que tão drasticamente afetou a nossa vida. Ou talvez aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus continuam afetando. E Deus providenciou esse meio especial e perfeito, enquanto que para um homem só vem um estrago tão grande. Muito mais perfeito, infinito em poder e graça foi aquele ato de Cristo, mais uma vez um só homem, para nos livrar da morte e da condenação eterna que o pecado impõe sobre a humanidade. Então, resumindo essa relação que há entre Adão e Jesus nos versos 18 e 19, Paulo faz uma aplicação final nos versos 20 e 21. Vamos ler juntos? A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, nosso Senhor. Aqui apenas para ilustrar os versos 18 e 19, nós vemos o resumo que o apóstolo Paulo faz dessa relação entre Adão e Jesus. E aqui, nos versos 20 e 21, há uma aplicação final dessa relação que é feita nos versos 18 e 19, no 15 a 17, esse resumo, né, que é feito no 18 a 19, e essa aplicação prática que Paulo faz nos versos 20 a 21. E ele agora menciona a lei. E nós já falamos em mensagens anteriores que a lei ela não foi dada para resolver o problema do pecado. A lei ela foi dada para tornar os seres humanos mais conscientes da sua pecaminosidade. A lei não foi dada para a gente ter um tipo de álibi para pecar, para ter explicações para o nosso pecado. Não! A lei de Deus nos foi dada para que nós percebamos o dano que o pecado causou e a nossa incompetência para nos conformarmos à vontade perfeita e santa desse Deus justo e santo. E nos colocar na condição de rendidos diante de um amor inexplicável, que faz com que eu reconheça o meu estado de incapacitado de adorar a Deus como Ele quer ser adorado. E eu sou atingido por um amor e uma graça inexplicável que me reconcilia com Ele mesmo. Então a lei veio para mostrar, trazer à consciência do ser humano que ele precisa de um Salvador, que ele precisa de um resgatador. Ele precisa de quem o tire do estado de morto em pecados e delitos e lhe deu uma nova vida. O verso 20 nos diz que aonde aumentou o pecado, o que diz aí? Transbordou a... Quando eu reconheço o meu pecado diante da lei do Senhor, que é a sua palavra, e me rendo diante de um Deus justo e santo, que não vai, de forma alguma, ser
complacente com o meu pecado, mas providenciou em Cristo Jesus um meio para que, através do arrependimento, eu tenha o perdão de pecados e seja reconciliado com Ele. Aí, então, podemos compreender o que esse texto diz. Aonde a lei jogou luz e eu via o tamanho do meu pecado, também muito maior foi a obra de Cristo em meu favor, que onde um homem trouxe condenação a toda a humanidade, por um homem também veio toda a graça, toda a salvação, tudo que o homem precisava para ter seu pecado perdoado e ser reconciliado com Deus. O pecado, então, que Adão introduziu, imputou, sobre toda a humanidade, para aquele que crê em Jesus Cristo, para aquele que crê na obra de Deus, enviando Jesus para morrer na cruz pelo seu pecado, esse pecado será substituído pela justiça de Deus. E como o final do verso 21 diz, nosso Deus concede vida eterna através de nosso Senhor Jesus Cristo a todo aquele que percebe o tamanho da sua capacidade pecaminosa. Ele também percebe o tamanho da graça e do amor de Deus que vai ao encontro do pecador arrependido e lhe concede perdão de pecados e vida eterna. Amém? Isso é tão bom. Isso é tão especial. Isso gera tanta confiança. Mas não confiança em nós. A confiança é na obra de Deus em nosso favor. A confiança é no amor de Deus que não confunde, que não nos ilude. Deus não nos ama dizendo assim, você é super legal. Não, Deus nos ama dizendo assim, você está morto em pecados e delitos. Você é um pecador que merecia o inferno. Mas eu mandei Jesus morrer por pessoas exatamente na sua posição. E é por isso que eu te tiro da condição de morto em pecados e delitos e te coloco na condição de filho. É o meu amor que faz isso. Não é porque você é legal. O seu ser legal, o seu ser bonzinho não contribui em nada. Apenas revela o quanto você se julga autossuficiente. E a lei, quando eu me encontro com a lei de Deus, eu vejo que eu não sou nada. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tudo fica meio diferente agora. Aquilo que no início, eu repito, era aparentemente uma má notícia, puxa vida, estou prejudicado por causa daquele cidadão lá no jardim há um tempão atrás. O que nos parecia uma má notícia, de uma hora para outra a coisa muda. Porque a princípio era uma injustiça, agora a gente vê como providência divina. Cuidado de Deus. Se a herança pecaminosa do pecado de Adão resultou em condenação para a humanidade, os resultados objetivos da justiça de Cristo resultaram em nossa justificação. Nossa culpa foi removida, porque Cristo realizou na cruz por nós o que nós vamos passar, poderíamos passar várias existências tentando e não conseguiríamos resolver o nosso problema de pecado. Cristo foi à cruz e removeu a nossa culpa. Podemos dizer então que a obra de Adão foi um péssimo começo. Começou mal o nosso querido Adão. A raça humana começou com grandes problemas. Mas a obra de Cristo maravilhosamente nos oferece um novo começo. A obra de Cristo oferece um novo começo para aquele que reconhece o seu estado de, sem Cristo, como Senhor da sua vida, morto. Mas em Cristo, como Senhor da sua vida, vivo. A obra de Cristo em nosso favor, ela naturalmente nos leva a crer que é possível, sim, começar a viver de uma forma totalmente nova. O que Cristo fez por nós na cruz, naturalmente, o próprio Espírito de Deus nos faz perceber que é possível viver de uma maneira diferente, não mais como servos do pecado, como éramos ou como fazíamos antes, mas como servos da justiça, a justiça de Deus que está revelada na sua palavra. Meu querido, que esperança maravilhosa, que encorajamento há para o pecador aqui.
Que boa notícia é essa para os ouvidos de um pecador arrependido. Cabe a você agora avaliar debaixo de que obra você ainda está. Você está debaixo da obra de Adão ou você já está debaixo da obra de Cristo? Aquela que removeu a maldição do pecado que nos escravizava, nos inutilizava, nos mantinha como espiritualmente mortos e separados de Deus. Debaixo da obra de quem você está? Eu queria que você baixasse a sua cabeça, eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por vermos nessa figura criada aqui pelo apóstolo Paulo na tua palavra, esses fatos que a tua palavra apresenta sobre tanto a condenação quanto a salvação. A condenação que todo homem está em Adão e a salvação que todo homem que crê em Cristo Jesus pode receber agora. Ó Deus querido, eu peço em nome de Jesus, se há alguém aqui que está compreendendo, ó Deus, que é hora de uma mudança, e essa mudança só pode acontecer mediante a compreensão, ó Deus, de que somos pecadores, completamente anulados de qualquer autocapacitação de livramento. Não temos o que podemos fazer por nós, o que possamos fazer por nós, ó Pai. Dependemos completamente da obra de Cristo, porque morto não pode fazer nada por si mesmo. Morto está morto. Mas em Cristo recebemos vida, um novo começo. E não precisamos viver mais como escravos do pecado, mortos do pecado. Mas podemos ter um novo começo em Cristo Jesus. Para isso, a necessidade de reconhecimento de que somos pecadores, mas que o Senhor, que o nosso Deus mandou Jesus morrer na cruz pelo nosso pecado. A maldição foi removida porque Cristo morreu na cruz pelo nosso pecado. Não há o que possamos fazer para melhorar isso. A obra é de Deus em nosso favor. Ó Pai, se há alguém aqui compreendendo isso em seu coração, reconhecendo esse estado de incapaz de resolver o seu problema de pecado, mas crê que o Senhor, um Deus de amor, de graça e de justiça, resolveu o nosso problema de morte espiritual, de separação de Deus, resolveu tudo isso em Cristo Jesus. Se alguém está compreendendo isso aqui agora, eu peço em nome de Jesus que haja libertação, cura, livramento, ó Pai, de toda a escravidão que o pecado pode gerar, ó Pai, que haja novo nascimento, uma nova vida, alegria gerada pelo Teu poder, ó Pai, em suas vidas. Muito obrigado pela Tua palavra, por podermos ser tão encorajados, ó Pai, pela Tua provisão, Teu zelo, Teu amor por nós através de Cristo Jesus, do perdão de pecados que Cristo traz ao pecador arrependido. Muito obrigado. Assim eu te louvo, te agradeço, ó Pai. Se essas pessoas se alguém aqui tomou essa decisão, ó Pai, eu peço em nome de Jesus que essa alegria do Teu Espírito invada essa vida, e que uma novidade de vida, um novo começo, em nome de Jesus, aconteça na vida desta pessoa. Em nome de Jesus. Amém.